Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilha, envie esse vídeo para o maior número de pessoas, para que o YouTube entenda que essa mensagem é uma mensagem relevante e essa mensagem chega a maior número de corações e vidas possam vir ser transformadas através das nossas mensagens, amém? Se inscreve também no canal e ativa as notificações, tem um sininho, ativa nela. Por quê? Porque quando sai um vídeo novo, você não perca, não passe despercebido e perca uma mensagem que pode mudar o teu destino da tua família, amém? Vamos para a mensagem de hoje, que está em Gênesis 37, no versículo 26 e 28, até o 28 diz assim: Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram quando alguns negociantes midianitas passaram por ali. Os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha que interessante. José, ele era o contexto para você entender. José era um dos filhos de Jacó, ele era filho de Jacó com Raquel. E quando ele era jovem, ele teve um sonho. Deus deu um sonho para José, que ele iria governar. Então José tinha um sonho. Só que José contou para os irmãos. E os irmãos ficaram revoltados com ele, os irmãos tinham inveja dele, porque Jacó amava mais José do que os irmãos. Então isso despertou nos irmãos inveja e raiva dele, igual diz hoje, ranço, Então José contou, e ainda por cima, ele teve o sonho e contou para os irmãos ficaram com muito mais raiva ainda dele. E um belo dia, eles estavam no campo, os irmãos, pastoreando as suas ovelhas. E o pai Jacó falou para José: vai levar água e vai levar alimento para os seus irmãos. E quando ele ia chegando, os irmãos planejaram em matá-lo por inveja, com raiva dele, porque ele tinha contado o sonho dele, porque o pai amava mais José do que os outros. E olha que interessante, na hora que eles pegaram José, jogaram dentro de um poço, iam matar ele, e Judá, um dos seus irmãos, deu a ideia, de vender ele para os ismaelitas. E os ismaelitas levaram José para o Egito. José de lá foi vendido para Potifar. Potifar, que era um dos comandantes de Faraó, um homem muito poderoso, muito rico, levou ele para trabalhar na sua casa. E da sua casa, a mulher de Potifar começou a cobiçar José. E José, temente a Deus, e honrava a Deus e honrava o seu senhor, que era Potifar na época, ele fugiu. Mas na hora que ele estava fugindo, a mulher de Potifar ficou com as vestes dele, ele saiu correndo, despido, e a mulher de Potifar começou a gritar e falou que José tinha abusado dela. Potifar, o marido, acreditou na história dela e colocou José na cadeia. José foi parar em uma cadeia. Mas por que eu estou te falando tudo isso da história de José, que é uma história que todo mundo já conhece? Porque eu quero abordar um ponto aqui: a zona de expulsão. José caiu na zona de expulsão de Deus. Por quê? Porque ele estava com o pai dele e Deus tinha governo para José. Mas se José permanecesse morando com o pai, ele seria o filhinho mimado de Jacó, e não era isso que Deus tinha para ele. Deus tinha governo. E ele foi expulso, mas caiu na zona de expulsão de Deus. Foi Deus que expulsou ele. Por mais que os irmãos agiram de uma forma cruel, mas foi uma conspiração divina para o cumprimento do propósito de José. Então Deus empurrou José, ele foi expulso, caiu na zona de expulsão divina de Deus para o seu lugar de destino, para assumir o lugar de governo. Quando ele chegou na casa de Potifar também, ele caiu na segunda zona de expulsão de Deus. Por quê? Porque se ele tivesse permanecido lá, ele seria até hoje conhecido como o mordomo da mulher de Potifar. Mas Deus tinha governo para ele, Deus tinha um sonho para a vida de José e um destino para ele. José foi parar na cadeia e não foi em vão. Tudo foi uma conspiração de Deus, uma conspiração divina para ele chegar no seu lugar de destino, para ele assumir o seu governo, porque Deus tinha para ele era governo.
Deus não queria que ele fosse o filho mimado de Jacó e muito menos mordomo na casa de Potifar. Esse processo que ele passou foi um processo de treinamento, porque olha que interessante, primeiro ele governou a casa de Potifar para depois governar todo o Egito e todo mundo que morava lá. Então o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, e lá dentro da cadeia, ele fortaleceu sua network, sua rede de contatos, ele teve contato, revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Por mais que o copeiro, quando tomou seu posto de volta como copeiro do faraó, por 2 anos, ainda José falou, lembra-se de mim quando estiver com o faraó. Ele esqueceu de falar de José. Não é que ele esqueceu de falar de José. Deus não permitiu que ele falasse porque ainda não era o tempo. Porque automaticamente que o copeiro foi... os dois foram soltos, o copeiro e o padeiro. O padeiro foi morto, igual o José tinha revelado no sonho, e o copeiro voltou ao seu cargo, à sua função de copeiro de faraó. Mas se José sai naquela hora, olha que interessante como os planos de Deus, é perfeito, os planos de Deus, nós só precisamos confiar. E José confiava no Senhor, por isso que ele não murmurou em nenhum momento. Se na hora que o copeiro sai, ele é liberto e volta à sua função e fala de José, o cargo que ia ter para José seria o de padeiro, porque o padeiro foi morto. Mas que Deus não tinha lugar de padeiro, Deus não tinha uma função de padeiro para ele, Deus tem governo para a vida de José. E olha que interessante, passaram-se 2 anos certinho. Quando completou os 2 anos, o faraó teve um sonho, o copeiro falou que José poderia revelar o sonho do faraó. Ele foi chamado pelo faraó, revelou o sonho, deu a direção de como agir nesse período que havia uma grande fome. Seriam 7 anos de bonança, de fartura, de prosperidade, depois seriam 7 anos de seca, de fome, de escassez em todo o mundo. Então José deu a direção como o faraó deveria fazer, e o faraó falou, é você mesmo, não tem aqui ninguém melhor do que você para assumir o lugar de governo de todo o Egito, e se tornou José do Egito, o José que todo mundo conhece. Mas olha que interessante, eu quero abordar aqui a zona de expulsão. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, estamos sendo perseguidos, estamos sendo caluniados, mas nós estamos caindo na zona de expulsão de Deus para o nosso lugar de destino, porque talvez você está em um lugar que não é mais a vontade de Deus para a sua vida, e muitas vezes nós reclamamos. Vou dar um exemplo bem claro, muitas vezes nós perdemos emprego, e ficamos, ó céus, ó Deus, e agora vai ser de mim, e implora e vai procurar outro emprego, mas não, talvez Deus não tenha CLT para você, talvez Deus tenha CNPJ, porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Não quero falar, não estou aqui falando que não é louvável você trabalhar de carteira registrada, não é isso, mas se você perdeu o teu emprego, então vá empreender, ore a Deus, peça uma direção de Deus do que você deve fazer. Porque eu vou ser bem sincero, não tem como prosperar de uma forma sobrenatural, na sua totalidade, sendo CLT. O que vai te fazer prosperar é se você começar a empreender, ser empresário e empreender. Olha que interessante, José foi empreendedor, José administrou, foi governador de todo o Egito, sobre administrar os 7 anos de fartura, para poderem suportar os 7 anos de escassez. Então como é que eu sei que eu estou na zona de expulsão de Deus? É quando você está num ambiente que você começa a ser perseguido, as pessoas começam a te caluniar, você começa a ser perseguido, o teu patrão te manda embora, tudo isso sem você fazer nada. Então isso, não comece a murmurar, não comece a reclamar, comece a agradecer a Deus, porque você caiu na zona de expulsão de Deus. Outro personagem bíblico também que caiu na zona de expulsão de Deus foi Davi. Davi era general e genro do rei Saul. O rei Saul, por inveja, começou a perseguir ele e começou a caçar Davi como um rato por todo Israel. Davi tinha que ficar dentro de cavernas, fugindo de um lugar para o outro, foi morar em uma outra nação, foi morar
na terra dos filisteus para poder fugir de Saul. Então eu quero te falar uma coisa, ele estava caindo na zona de expulsão, porque senão ele seria o genro de Saul e seria o general de Saul, mas Deus não tinha essas funções para ele. Deus tinha reinado para Davi. Então não reclame, se você está na zona de expulsão de Deus, não reclame do processo, não reclame dessa zona de expulsão, comece a agradecer, porque Deus está te impulsionando para o teu lugar de destino e ele não perdeu o controle da sua vida. Simplesmente creia, confie, descanse que está tudo nas mãos do Senhor e que no final todas as coisas irão cooperar para o seu bem, porque essa é uma promessa de Deus, aleluia. Eu tenho um exemplo bem claro comigo sobre isso. Em zona de expulsão, eu morava em um outro estado, então para mim estava confortável, eu achei que eu nunca mais ia sair de lá, eu tinha meu emprego, tinha amigos, morava com meus pais, estava tudo tranquilo para mim. Eu falei, nunca mais eu vou voltar para São Paulo, porque eu sou daqui e morei até meus 17 anos aqui, depois fui morar em outro estado, passei 10 anos e voltei em 2012. Mas as coisas começaram a fugir do meu controle, então ao ponto de eu ter chegado na zona de expulsão. Eu fui humilhado, fui envergonhado, é claro, por escolhas e decisões minhas, mas ali tinha um plano divino de Deus para me trazer de volta para São Paulo, para cumprir o meu propósito aqui, porque lá ainda não tinha conhecido a Cristo, talvez eu não tivesse condições de conhecer a Cristo lá. Então Deus gerou toda aquela situação, aquelas circunstâncias, deu permissão para mim ser expulso de onde eu estava, uma expulsão divina, zona de expulsão, para estar aqui hoje, ministrando e sendo boca de Deus na sua vida e vendo tudo que eu estou vivendo hoje. É igual Jesus falou, hoje vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender todas as coisas. Na hora eu não entendi, não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu entendo que foi tudo uma conspiração de Deus e era a zona de expulsão. Quero te falar uma coisa, não reclame, Deus tem governo para a sua vida, Deus tem reinado para a sua vida, Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida em nome de Jesus, mas não reclame, confie, descanse, o Senhor tenha fé que está tudo no controle dele. Muitas vezes nós achamos que nós perdemos o controle das coisas, tudo fugiu do nosso controle, mas da mão de Deus não, está tudo no controle dele, está tudo no script, está tudo escrito desde a fundação do século, desde o ventre da nossa mãe, a nossa vida está escrita por Deus. Então nós precisamos confiar e crer e agradecer a Deus, porque nós estamos sendo conduzidos para o nosso lugar de destino. É igual um bebê, olha que interessante, o bebê está no ventre da sua mãe, ele está sendo alimentado, está quentinho, ele está protegido. Você acha que um bebê quer nascer? É claro que não. Mas para ele nascer, a placenta tem que empurrar ele, impulsionar ele, para ele ver o destino dele, que é nascer e cumprir o propósito dele nessa terra. Então, muitas das vezes é a placenta de Deus te impulsionando, te empurrando para você sair da zona de conforto para o lugar de destino. Davi estava na zona de conforto, no genro do rei e general do exército de Saul. José estava na zona de conforto com o pai dele, com a família dele, na nação dele, no país dele, mas ele foi preciso ser expulso da zona de conforto dele para cumprir o seu destino e o seu propósito. Olha que interessante, muitas das vezes Deus vai ter que nos empurrar, vai nos impulsionar, a placenta de Deus vai nos empurrar para sairmos da zona de conforto e vermos o nosso lugar de destino, porque nós temos a tendência a chegarmos no lugar e falar que tá bom, agora tá tudo confortável, tudo tranquilo, mas muitas vezes ali é só o teu lugar de passagem, não é para você ficar ali, porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Então não reclame, tenha fé, confie no Senhor, porque grandes coisas Ele vai fazer na minha vida e na tua. Se você está passando por dificuldades e não está entendendo o que está acontecendo, você caiu na zona de expulsão de Deus. Não tenha medo, confie no Senhor, porque depois da zona de expulsão, depois do processo, igual Davi passou, José passou e nós passamos, pode ter certeza de uma coisa: tem um lugar de destino para nós, tem governo e tem reinado, porque foi para isso que Deus nos chamou. E o melhor de tudo, o tempo do desfrute das boas novas do Senhor, quando nós chegamos no lugar de destino, quando nós começamos a cumprir o nosso propósito nessa terra, a qual Deus nos escolheu, o tempo é muito maior do que o tempo de processo. Pode ter certeza de uma coisa: você vai se alegrar mais do que o tempo que você passou no processo, chorando, sendo caluniado e sendo envergonhado. Então creia no Senhor, creia, e tenha alegria da carreira que foi a proposta. Deus te chamou para grandes coisas. Não olhe para o processo,
olhe para as promessas do Senhor, porque elas irão acontecer na minha e na tua vida, porque quem prometeu é fiel para cumprir, e Deus ainda continua cumprindo as suas promessas nas vidas dos seus filhos, amém? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe nos seus grupos de WhatsApp, envia para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra, em nome de Jesus, amém? Até o nosso próximo vídeo, que Deus te abençoe.